Assombradas. Qual que é? É esse aqui. Mexi em uma macumba quando criança e a entidade veio atrás de mim. Olha que perigo. Olá, Ana, tudo bem? Venho hoje mais uma vez te contar algo que me aconteceu quando criança. Na época eu tinha uns 9 anos. Todos os nomes estão trocados, beleza. Bom, eu era uma menina muito inocente. É uma moça, então, que nos conta. Eu era uma menina muito inocente, bobinha de tudo, só queria saber de brincar com as minhas bonecas e vivia no mundo da lua. Eu sou filha única. E quem é filho único sabe o quão solitário é não ter com quem brincar. Sendo assim, eu vivia falando sozinha, fantasiando, como se tudo na vida fosse uma história muito emocionante. Tipo um conto de fadas. Eu morava com a minha avó e com o meu pai. Em uma tarde de verão, eu saí com a minha avó para ir ao posto de saúde do bairro em que eu morava. Minha avó já com seus 50 e poucos anos, com vários problemas de saúde e muitas varizes nas pernas. Ela andava bem devagarzinho, assim, com cautela, sabe? E eu vinha à sua frente, correndo e brincando, descendo a rua do posto de saúde, indo embora para... Eu vinha à sua frente correndo e brincando, é isso, descendo a rua do posto de saúde, indo embora para casa. E aí no caminho, nesse caminho, né, indo embora para casa, nós passamos por uma praça bem antiga, cheia de árvores, bem grande, que ficava do outro lado da rua, perto desse postinho. Eu fui correndo, brincando pela praça e me afastei da minha avó. Correndo, eu cheguei no meio da praça, onde tinha uma árvore muito grande, muito antiga, com raízes enormes. O chão ao redor da árvore era todo trincado por conta das raízes. E eu dei a volta na árvore e vi que no chão tinha uma cesta. E muitas coisas ao redor dessa cesta. Tava tudo sujo, assim, sabe? Uma bagunça. Tinha vinho, cigarros, velas, uma galinha preta morta com o sangue seco no chão. Tinha farofa esparramada em todo lugar. Muitas formigas andando pela comida. Tinha também cartas de tarô. E bem no meio de tudo, tinha a foto de um casal. A foto estava partida ao meio. E eu, com toda a inocência de uma criança, vendo tudo aquilo, pensei: alguém veio fazer um piquenique aqui, teve algum imprevisto e deixou essas coisas aqui. Ai, judiação, olha a inocência. E foi aí que eu fiz uma coisa que eu me arrependo até hoje. Eu peguei as cartas de tarô. Limpei a farofa que estava em cima, sacudindo as cartas, e dei a volta na praça, indo de encontro com a minha avó. E contei que alguém esqueceu as cartas lá, e eu tinha pegado para mim. Ela achou estranho, mas com o cansaço e aquela vontade de chegar logo em casa, deixou isso para lá e me deixou ficar com as cartas. Eu passei dias brincando com aquilo. Eu brincava como se eu fosse uma cigana e qualquer pessoa que eu via, eu lia o futuro da pessoa com aquelas cartas. A pessoa escolhia uma das cartas viradas para baixo, né, que estavam viradas para baixo, a pessoa escolhia uma e eu olhando para a carta inventava alguma coisa com toda a imaginação que eu tinha na época. Bom, os dias foram passando e eu seguia brincando com aquilo. Até que os dias foram passando, será que 3 dias depois? Ou 3 meses depois, eu não sei, ela só colocou aqui, até que 3 depois, minha tia, irmã do meu pai, veio em casa tomar um café. E conversando com a minha avó, disse: nossa, no final de semana eu fui no culto e tinha um trabalho feito para separar algum casal em frente à minha igreja lá na pracinha tal. Tava cheio de comida, bebida e tudo que não presta lá. Palavras dela, tá? E mencionou também as cartas de tarô. Eu, do meu quarto, escutava as duas conversando e me arrepiei inteira. Fui até a cozinha com as cartas nas mãos e contei que eu peguei as cartas da macumba sem saber. Na minha cabeça inocente era apenas um piquenique, poxa.
Fiz realmente na inocência. Hoje eu jamais mexeria, mas, voltando ao relato, a minha tia me orientou a jogar aquelas cartas num rio que tinha nos fundos lá da minha casa. Disse que a água corrente quebraria o mal que estaria ali, ou que possivelmente estaria ali. Fiz o que ela disse e depois orei, pedindo perdão a Deus e pedindo para ele me proteger, pois eu fiquei com medo daí, né? Fiquei com medo de alguma coisa vir atrás de mim, me cobrar pelo que eu fiz. Bom, passaram-se mais alguns dias. Eu estava sozinha em casa, meu pai estava trabalhando e minha avó, acho que era 3 dias depois, eu acho. Meu pai estava trabalhando e minha avó tinha ido na padaria, que era pertinho de casa. A TV estava desligada, estava um silêncio absoluto. E de repente eu ouvi uma voz feminina e muito assustadora dizendo em alto e bom tom: "Você mexeu no que foi oferecido a mim. Você não tinha esse direito. Eu ainda vou pegar você um dia. Isso não vai ficar assim." E eu ouvi depois, por fim, uma gargalhada maléfica. E ficou tudo quieto novamente. A voz falava tão perto que parecia que estava dentro do meu quarto junto comigo, mas eu não via ninguém. E do lado da minha casa tem uma horta do meu pai, onde ele planta verduras e coisas do tipo. Atrás da minha casa tem um rio. E, enfim, então, atrás da minha casa tem um rio. Ou seja, eu não tenho vizinhos próximos, grudado com a minha casa assim, não tem. Então, da onde veio aquela voz? Isso me deixou atormentada por anos, com medo daquilo. No decorrer da vida, eu sempre me senti observada por uma mulher e muitas coisas estranhas já aconteceram. E eu sempre tentava ignorar isso e pensar que a minha mente é que criava aquilo, por conta do medo que eu tinha, da situação e tal. Até que agora, em 2022, 10 anos depois do acontecimento relatado com as cartas de tarô, uma noite eu sonhei que estava sendo perseguida mais uma vez. E eu corria muito, desesperadamente, até que eu cheguei em um lugar estranho, do qual eu não... Até que eu cheguei num lugar estranho, o qual não conheço, e em uma mesa de pedra havia uma cigana. E eu fui ao encontro dela, fui em sua direção e a questionei o motivo disso tudo. Chorei e disse que eu não fiz por mal, eu era uma criança, poxa. E ali, diante dos meus olhos, eu a vi mudar. Ela mudou a postura, mudou a feição e até a voz, sabe? Era a mesma pessoa, mas parecia ser outra. Ela incorporou alguma coisa diante dos meus olhos. E a minha vontade era correr dali no sonho, Mas eu sabia que eu não podia. Veio a vida toda... E eu venho a vida toda com essa pendência pela minha imprudência. Respirei fundo e encarei a cigana, isso tudo no sonho. Em silêncio, ela me disse... Respirei fundo e encarei a cigana em silêncio. E ela me disse com a mesma voz da mulher que eu ouvi lá no meu quarto 10 anos atrás. Ela disse que uma vida havia sido prometida a ela e eu impedi que ela levasse o que lhe foi dado por direito, ou o que era dela por direito. Sendo assim, ela levaria a minha vida no lugar. Eu pedi perdão, eu chorei no sonho e ela simplesmente deu uma gargalhada e desincorporou sem nem ao menos me responder ou se despedir, sei lá. Nesse momento eu acordei, suando e muito ofegante. Me senti observada no meu quarto e hoje eu sou casada, tenho um filho de 1 aninho, meu marido estava trabalhando e o meu bebê dormia tranquilo, deitado do meu lado na minha cama de casal. E eu orei e com muito custo voltei a dormir. No outro dia de manhã, mandei mensagem para uma amiga que frequenta um terreiro e contei para ela tudo isso, sobre as cartas de tarô que eu peguei quando era criança e tal, do sonho que eu tive naquela madrugada. E ela me disse que provavelmente foi só o meu medo que me fez manter isso tão vivo na minha vida.
E talvez o meu sonho foi apenas um sonho para eu me acalmar, para eu seguir a vida. Olha, Ana, eu não sei, mas foi o sonho mais vivo que já tive na minha vida. Não parecia nem que eu estava dormindo. Eu sou evangélica, nunca frequentei terreiro nem nada. Nunca vi alguém incorporando, e no sonho eu vi perfeitamente diante dos meus olhos, e Ana, eu sei o que eu vi. Foi real, não tinha como imaginar toda aquela conversa e a incorporação. Olha, foi assustador. Depois daquele sonho, nunca mais me senti observada e nem assombrada por aquela mulher, como me senti a vida toda. Tudo simplesmente passou, graças a Deus. Olha, gente, se posso dar um conselho, prestem atenção nos seus pequenos, nas suas crianças, tá? Não deixem eles saírem de perto, nem por 1 minuto sequer, porque numa dessas eu arrumei um problemão sem nem saber. E isso tudo podia ter sido evitado, né? Abraço e espero que leia. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também acredito que a entidade de bem, ela iria compreender que foi uma criança que fez na inocência. Assim como já vimos outros casos aqui de criança que pegou uma comida de uma oferenda e a entidade falou alguma coisa do tipo, pode levar, pode comer, sabe? Porque era uma criança inocente, era uma criança que estava com fome e alguma coisa do tipo. Você nem sabia que aquilo era uma oferenda, achou que era um piquenique, era uma criança de 9 anos, é isso? 9 anos, inocente. Eu não acredito que ela ia te perseguir o resto da vida para levar a tua vida embora. E nem sei se aquilo lá era uma pombagira, de verdade, né? Eu também não conheço muito assim, mas já ouvi dizer que tem alguns espíritos baixos que se fazem passar por algumas entidades, né? Fazendo, inclusive, esse negócio de, por exemplo, foi pedido a ela para ceifar a vida de alguém. E aí, como ela não conseguiu, ela vai fazer isso. Eu tenho certeza que muita gente aqui da Umbanda, enfim, vai dizer que não, ela não faria isso. O que eu penso é que a própria moça aí, do terreiro aí, amiga, que falou com você viu que ela falou também, provavelmente é o seu medo, porque uma entidade mesmo, se for uma dessas, ela não ia fazer isso. Né, perseguiu a vida inteira e tentar roubar, pegar a tua vida, porque na inocência você pegou ali o tarô. Eu também acredito que não, mas carro, uma moto bem barulhenta. Mas se for para tranquilizar, pode procurar às vezes até algum terreiro mesmo só para conversar, algum lugar sério, sabe? Para conversar, para se tranquilizar, às vezes até com a própria entidade, para conversar com ela, alguma coisa assim, né? Ou alguma, entendeu? Só para te tranquilizar. Mas eu também não acredito que alguma coisa vá te perseguir ou tenha te perseguido. Talvez foi realmente o seu sentimento de culpa e o seu medo por ter mexido naquilo, porque até então você estava de boa, mas a hora que soube que era um trabalho, aí ficou preocupada pro resto da vida por conta disso. Não vou tirar a sua... Eu também ficaria meio com o pé atrás. Ai, gente, e daí? Se eu fiz, né? Mas acredito que tá tudo certo. Porém, fica a dica aqui, não é porque ela era uma criança inocente que não sabia o que estava fazendo, mas muita gente vai lá e mexe porque não acredita. Mas eu tô falando, se você não acredita, respeita, porque aquilo foi alguma coisa colocada por alguém que acredita. Então é a mesma coisa de você invadir, sei lá, ir lá no cemitério e começar a arrancar as velas do cruzeiro. Ah, porque eu não acredito nisso, aí você vai lá e arranca as velas. Você entra na igreja e fala, eu não acredito que isso daqui. Aí você vai lá e não, cada um respeita, tá ali? Então a pessoa fez... Já ouvi dizer também que não é o correto você deixar essas coisas na rua, né? Que tem o local certo para se fazer isso, dentro do próprio espaço lá, do terreiro, não sei. Enfim, né? Mas respeitem. Se você vê alguma coisa, se você não acredita, não faça nada. Não vá mexer. Porque aí sim, se você mexer por desrespeito, sabendo o que você tá fazendo ou desafiando, aí eu já não posso garantir nada. Aí até diria que
talvez você pudesse me mandar um relato depois de fazer alguma. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.